estudante, como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Linhas e entrelinhas, compreendendo textos em língua portuguesa. Aí, professor Wagner, para a gravação de mais uma aula. Material necessário, você já sabe qual é, mas é sempre importante relembrar. Caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha e apontador. Também providencie uma caneta e um dicionário. Coloque ali também a data da aula e a disciplina língua portuguesa. Vou deixar aquele tempinho de praxe para você fazer isso. E na sequência começaremos a aula. Então vamos ali na aula de hoje. Você sabe o que é um conto social? Vou começar com essa pergunta aí. Já ouviu falar de conto social? Faz alguma ideia do que é isso? Social? Em que sentido? Então vamos descobrir ali o que é um conto social. Acompanhe comigo. Um conto social é uma narrativa acerca de algo que acontece na vida real e que as pessoas podem identificar no seu cotidiano. Ele assemelha-se a uma crônica, porém com outras características. O conto social geralmente apresenta temáticas ligadas às desigualdades sociais que ainda existem em nossa sociedade, mostrando assim as injustiças sociais. Então, o conto social vai trabalhar aí com esse enfoque, com essa abordagem na desigualdade, trabalhando muitas vezes com algumas minorias, fazendo aí alguma denúncia em relação a alguma injustiça sofrida por um grupo de pessoas ou por uma pessoa apenas. Mais ou menos nesse sentido que esse tipo de narrativa vai. Então, hoje você vai ter contato com uma história que é bastante conhecida, talvez você já até a conheça. Se não a conhecer, melhor ainda. Hoje você vai ficar sabendo, ficar conhecendo aí essa história que eu vou ler com vocês. As histórias podem ser um encargo pesado, porque quanto mais elas nos ensinam a sonhar, mais fica oneroso sonhar. Então aí a frase da escritora Nélida Pinhon. As histórias podem ser um encargo pesado, pode ser algo assim de difícil digestão, pode ser algo que não seja fácil de digerir, de compreender, de entender. Quanto mais elas nos ensinam a sonhar, uma relação proporcional ali, mais fica oneroso sonhar, certo? Oneroso no sentido de ser custoso, mais difícil em alguns aspectos sonhar, ok? Então, vamos ali aquelas frases introdutórias antes de eu começar a ler o conto. Você já ouviu falar em trabalho infantil? Você percebeu já o porquê de ser oneroso sonhar, de porquê muitas histórias serem difíceis de se compreender, de difícil digestão, de difícil compreensão ali. Já ouviu falar de trabalho infantil? Provavelmente já, já sabe, já imagina, já sabe do que se trata. Acompanhe com atenção a leitura que será feita na sequência. Então aqui eu vou trazer para vocês essa história aqui, A Menina dos Fósforos, do escritor Hans Christian Andersen. Então acompanhe comigo essa narrativa. Estava
tanto frio. E a neve não parava de cair e a noite aproximava-se. Aquela era a última noite de dezembro, véspera do dia de Ano Novo. Perdido no meio do frio intenso e da escuridão, uma pobre rapariga seguia pela rua fora, com a cabeça descoberta e os pés descalços. É certo que ao sair de casa trazia um par de chinelos, mas não duraram muito, porque eram chinelos que já tinham pertencido à mãe e ficavam ali tão grandes que a menina os perdeu quando teve de atravessar a rua e correr para fugir de um trem. Um dos chinelos desapareceu no meio da neve e o outro foi apanhado por um garoto que o levou, pensando fazer dele um berço para a irmã mais nova brincar. Aqui só quero ressaltar um aspecto, algumas palavras podem parecer muito diferentes, estava tanto frio, e ali seguia pela rua fora, e que esse português aqui é um português que se aproxima mais do português de Portugal, certo? Por isso que algumas palavras ali podem soar diferentes para nós, mas assim, são pouquíssimas palavras. É fácil, não tem nada assim que dificulte o entendimento do texto. Continuando aqui, ó. Por isso a rapariguinha seguia com os pés descalços e já roxos de frio. Levava no avental uma quantidade de fósforos e estendia um maço deles a toda a gente que passava, apregoando: "Quem compra fósforos bons e baratos?" Mas o dia tinha lhe ocorrido mal. Ninguém comprara os fósforos e, portanto, ela ainda não conseguira ganhar um tostão. Sentia fome e frio e estava com a cara pálida e as faces encovadas. Pobre rapariguinha! Os flocos de neve caíam-lhe sobre os cabelos compridos e loiros, que se encaracolavam grandiosamente em volta do pescoço magrinho. Mas ela nem pensava nos seus cabelos encaracolados. Através das janelas, as luzes vivas e o cheiro de carne assada chegavam à rua, porque era a véspera de Ano Novo. Nisso, sim, é que ela pensava. Sentou-se no chão e encolheu-se no canto de um portal. Sentia cada vez mais frio, mas não tinha coragem de voltar para casa, porque não vendera um único maço de fósforos e não podia apresentar nenhuma moeda, e o pai era capaz de lhe bater. E afinal, em casa também não havia calor. A família morava numa água furtada, e o vento metia-se pelos buracos das telhas, apesar de terem tapado com farrapos e palha as fendas maiores. Tinha as mãos quase paralisadas com o frio. Ah, como o calorzinho de um fósforo aceso lhe faria bem. Se ela tirasse um só do maço e acendesse na parede para aquecer os dedos. Pegou num fósforo e a chama espirrou e o fósforo começou a arder. Parecia a chama quente e viva de uma candeia, quando a menina a tapou com a mão. Mas que luz era aquela? A menina julgou que estava sentada em frente de um fogão de sala cheio de ferros rendilhados, com um guarda-fogo de cobre reluzente. O lume ardia com uma chama tão intensa e dava um calor tão bom, mas o que se passava? A menina estendia já os pés para se aquecer, quando a chama se apagou e o fogão desapareceu. E viu que estava sentada sobre a neve, com a ponta do fósforo queimado na mão. Riscou outro fósforo, que se acendeu e brilhou, e o lugar em que a luz batia na parede tornou-se transparente como tule. E a rapariguinha viu o interior de uma sala de jantar onde a mesa estava coberta por uma toalha branca, resplandecente de louças finas, e mesmo no meio da mesa havia um ganso assado, com recheio de ameixas e purê de batata, que fumegava, espalhando um cheiro apetitoso. Mas que surpresa e que alegria! De repente, o ganso saltou na travessa e rolou para o chão, com o garfo e a faca espetados nas costas, até junto da rapariguinha. O fósforo apagou-se e a pobre menina só viu na sua frente a parede negra e fria. E acendeu um terceiro fósforo,
Imediatamente se encontrou ajoelhada debaixo de uma enorme árvore de Natal. Era ainda maior e mais rica do que a outra que tinha visto no último Natal, através da porta envidraçada em casa de um rico comerciante. Milhares de velhinhas ardiam nos ramos verdes, e figuras de todas as cores, como as que enfeitam as montras das lojas, pareciam sorrir para ela. A menina levantou ambas as mãos para a árvore, mas o fósforo apagou-se, e todas as velas de Natal começaram a subir, e ela percebeu então que eram apenas as estrelas a brilhar no céu. Uma estrela maior do que as outras desceu em direção à terra, deixando atrás de si um comprido rastro de luz. Então ali, a pergunta para você a respeito dessa narrativa. Como você imagina que essa história terminará? Então perceba que até aqui nós temos um narrador contando ali em terceira pessoa a história de uma garotinha que estava em um lugar muito frio, pelo que ele mostra ali, porque nevava, né, e havia neve acumulada e tudo. E essa garotinha estava ali incumbida de vender fósforos, certo? E ela estava passando tanto frio que ela começou ali a arriscar os fósforos para tentar amenizar, para tentar diminuir aquele frio que ela estava sentindo. Basicamente, de forma bem resumida mesmo, foi isso que aconteceu até aqui na narrativa. Não vou dar mais detalhes, porque eu vou precisar que você preste atenção depois a esses detalhes. Eu vou cobrar de você aí esses detalhes que eu omiti aqui no meu resumo. Bom, e aí, como que você acha que essa história vai terminar? Pensou aí? Então vamos dar prosseguimento à leitura. Acompanhe comigo aqui. Foi alguém que morreu, pensou para consigo a menina. Porque a avó, a única pessoa que tinha sido boa para ela, mas que já não era viva, dizia-lhe muita vez: quando vires uma estrela cadente, é uma alma que vai a caminho do céu. Esfregou ainda mais outro fósforo na parede. Fez-se uma grande luz. E no meio apareceu a avó, de pé, com uma expressão muito suave, cheia de felicidade. Avó, gritou a menina, leva-me contigo. Quando este fósforo se apagar, eu sei que já não estarás aqui. Vais desaparecer como um fogão de sala, como um ganso assado, como a árvore de Natal, tão linda. Riscou imediatamente o punhado de fósforos que restava daquele maço, porque queria que a avó continuasse junto dela, e os fósforos espalharam em redor uma luz tão brilhante como se fosse dia. Nunca a avó lhe parecera tão alta nem tão bonita. Tomou a neta nos braços e, soltando os pés da terra, no meio daquele resplendor, voaram ambas tão alto, que já não podiam sentir frio, nem fome, nem desgostos, porque tinham chegado ao reino de Deus. Mas ali, naquele canto, junto do portal, quando rompeu a manhã gelada, estava caída uma rapariguinha com as faces roxas, um sorriso nos lábios, morta de frio na última noite do ano. O dia de Ano Novo nasceu, indiferente ao pequenino cadáver que ainda tinha no regaço um punhado de fósforos. Coitadinha, parece que tentou aquecer-se, exclamou alguém. Mas nunca ninguém soube quantas coisas lindas a menina viu à luz dos fósforos, nem o brilho com que entrou na companhia da avó no Ano Novo. Olha a conclusão dessa triste, dessa impactante narrativa que nos faz aí refletir a respeito dessa questão ligada principalmente ao trabalho infantil. Uma vez que aquela criança estava ali, tendo de trabalhar, de vender aqueles fósforos, passando frio, passando fome, naquela situação ali degradante, e que ao final da narrativa, infelizmente, acabou morrendo de frio. Muito triste essa narrativa.
Bom, agora é com você. Vamos à primeira questão. O início do conto traz a descrição A. Apenas do espaço. B. Da personagem principal e do espaço. C. Da mãe da menina e do espaço. Ou D. Da mãe da menina e da menina. Então, leia comigo aqui o fragmento que traz aí o início do conto. Estava tanto frio, a neve não parava de cair e a noite aproximava-se. Aquela era a última noite de dezembro, véspera do dia de Ano Novo. Perdida no meio do frio intenso e da escuridão, uma pobre rapariguinha seguia pela rua fora, com a cabeça descoberta e os pés descalços. É certo que, ao sair de casa, trazia um par de chinelos, mas não duraram muito tempo, porque eram chinelos que já tinham pertencido à mãe e ficavam ali tão grandes que a menina os perdeu quando teve de atravessar a rua a correr para fugir de um trem. Então aí, o que está descrito ali? Agora é com você. Eu já volto. Vamos verificar então. Alternativa B. Ali nós temos a descrição da personagem principal e do espaço. Note lá comigo. O espaço é onde acontecia a história. Né? Estava tanto frio, a neve não parava de cair, a noite aproximava-se. Então dá para perceber aqui a descrição, que estava nevando e que estava, né, escurecendo. Então, descrições do lugar, perdida no meio do frio intenso da escuridão, também na descrição aí de como estava o tempo do lugar. E aí uma pobre rapariguinha seguia pela rua com a cabeça descoberta, os pés descalços, então a descrição da personagem. Né? É certo que ao sair de casa trazia um par de chinelos, mas não duraram muito tempo, porque eram chinelos que já tinham pertencido à mãe e ficavam ali tão grandes, então a menina os perdeu quando teve de atravessar a rua e correr para fugir de um trem. Então ali nós temos a descrição da menina, né, que andava ali com os pés descalços
por aquela rua, sendo submetida àquela situação ali. Percebeu? Não dá para dizer que a descrição é apenas do espaço, porque também a garotinha é descrita, a mãe dela não é descrita, portanto não pode ser a C, e nem a D também. Certo? Vamos à próxima questão. Aqui é a questão de número 2. Assinale os elementos que permitem saber a condição socioeconômica da personagem principal. Certo? Então é o mesmo fragmento da questão anterior, só que ali você vai, obviamente, reler esse fragmento e me dizer aí quais elementos que permitem saber a condição socioeconômica da personagem principal, em que condições ela vivia, condições financeiras, condições sociais. Ali, a primeira frase, o adjetivo usado para caracterizar a menina permite saber a condição socioeconômica dela. O fato de que não parava de nevar, a reutilização dos chinelos que haviam sido da mãe, o fato de a menina ter de atravessar a rua para fugir de um trem, e a última, o fato de a menina estar com os pés descalços e a cabeça descoberta. Então, escolha ali as alternativas, que permitem saber a condição socioeconômica da personagem principal. Agora é com você. Já volto. Vamos checar então as respostas ali, quais que são as respostas, as frases corretas. Será que o adjetivo usado para caracterizar a menina permite chegar a essa conclusão? Sim, permite saber qual que é a condição socioeconômica dela. Uma pobre rapariguinha, né? Quando fala pobre já dá para perceber, né? Que a família, que ela tinha poucos recursos financeiros. Ali não, né? O fato
de que não parava de nevar, isso nada, né, tem a ver com a condição socioeconômica dela. Ali a reutilização dos chinelos que haviam sido da mãe, sim, né? Provavelmente a família não tinha condições de comprar chinelos novos para ela, por serem pobres, então ela teve que aí reutilizar os chinelos da mãe, que ficavam grandes para ela, que inclusive, por serem grandes, né, foram por ela aí, em um momento em que ela teve que correr, perdidos. O fato da menina ter atravessado a rua para fugir de um trem, isso não nos permite saber a condição socioeconômica dela, né, mesmo porque poderia acontecer com qualquer pessoa, né. E ali, a última, o fato da menina estar com os pés descalços e a cabeça descoberta, aí sim, né, um lugar, né, em que estava escurecendo, estava muito frio, estava nevando. Uma pessoa, né, que tem condição financeira melhor não vai estar com a cabeça descoberta e não vai estar, né, muito menos ali com os pés descalços, certo? Porque ela era muito pobre mesmo. Ok? Vamos então adiante para a próxima questão, questão de número 3. A chama proporcionada pelo fósforo aceso provocou 2 confortáveis ilusões à menina. Quais foram elas? Nós temos ali, então, o fragmento que você vai ler comigo agora. Tinha as mãos quase paralisadas com o frio. Como o calorzinho de um fósforo aceso lhe faria bem. Se ela tirasse um só do maço e acendesse na parede para aquecer os dedos. Pegou num fósforo e a chama espirrou e o fósforo começou a arder. Parecia a chama quente e viva de uma candeia, quando a menina a tapou com a mão. Mas que luz era aquela? A menina julgou que estava sentada em frente de um fogão de sala cheio de ferros endilhados, com um guarda-fogo de cobre reluzente. Então aqui o fragmento. O narrador mostra, né, que a chama causada ali pelo fósforo provocou na garotinha, né, ilusões confortáveis. Que ilusões foram essas? Né? Quais ilusões foram essas? Responda para mim, que eu já volto com a correção.
Vamos checar a resposta? Então, a ilusão de que ela tinha em suas mãos uma candeia, né? Essa é a primeira ilusão ali, que ela tinha ali uma lamparina nas suas mãos, e a de que estava sentada diante de um belo fogão de sal. Essas duas ilusões aí que ela teve, né, ao acender o fósforo, certo? Ilusões aí confortáveis, né, que traziam conforto a ela. Ali a explicação para você do que é a candeia. Acompanhe comigo aqui, ó. Pequena peça de iluminação, abastecida com óleo ou gás inflamável e provido de mecha, usa-se geralmente, né, no alto pendente de um prego. Né? Numa época em que não havia energia elétrica, era comum se usar candeia, até mesmo quando já havia energia elétrica em regiões mais afastadas, demorou para chegar energia elétrica, era muito comum se utilizar candeias para iluminar e também para aquecer. Certo? Questão 4 agora. Os fósforos riscados pela menina representavam a ela: A. Pequenos instantes de intenso aquecimento. B. Momentos de intensa felicidade. C. Fugazes momentos de confortável devaneio. Ou D. Instantes que saciavam as suas necessidades. Então, para responder essa questão aqui, muito provavelmente você vai precisar do dicionário. Então, recorra ao dicionário, né, para encontrar ali o significado das palavras que você desconhece. E leia com atenção cada alternativa e identifique aquela que melhor se encaixa, certo? Dentro do que está sendo solicitado. Agora é com você. Já volto. A alternativa correta é qual? A C, né? Fugazes momentos de confortável devaneio, aqueles momentos rápidos, momentos assim que passavam, né, com muita rapidez, de confortável devaneio, quer dizer, devaneio é essa coisa ligada à ilusão, né? Então ela tinha aquela ilusão de que estava vendo, né, aquela imagem do alimento ali, daquela cozinha enfeitada, né, do Natal, da avó, no final da história, né? Acho que a parte mais impactante da narrativa, né, era tudo devaneio, tudo
ilusão. A imagem aí do fogão, né, ali naquela sala, né, propiciando aquecimento a ela. Por que não pode ser pequenos instantes de intenso aquecimento? Né? Os instantes eram pequenos de fato, mas o aquecimento não era intenso. Como um palito de fósforo vai propiciar aquecimento intenso. Momentos de intensa felicidade. Não era intensa essa felicidade dela, mesmo porque era ilusória. A felicidade ali, né, que não chegava a ter essa característica de intensa, né, de muito grande. Em instantes que saciavam as suas necessidades, né, não saciavam a necessidade da menina. Quais eram as principais necessidades que ela tinha ali? Né, de aquecimento e de alimentação, porque ela estava com frio e com fome. Ok? Percebeu? Ótimo. Questão de número 5. Pesquise e escreva o significado da palavra em destaque. Então nós temos ali o fragmento. Acompanhe comigo aqui. Ó. Milhares de velhinhas ardiam nos ramos verdes e figuras de todas as cores, como as que enfeitam as montras das lojas, pareciam sorrir para ela. Então nós temos montras, a palavra montras destacada. Você sabe o que significa? Não? Então você vai pegar o dicionário agora, vai pesquisar e vai escrever ali o significado desse vocábulo. Ok? Já volto. Então vamos ao significado dessa palavra, né? Montras, né? O montra, no caso, no singular, significa vitrine envidraçada de um estabelecimento comercial, por meio da qual os produtos ficam expostos à venda. Né? É sinônimo de vitrine, mostrador. É isso que significa montra, né? Está no plural ali porque eram várias lojas, portanto várias montras. Certo? Ok? Pesquisou, aprendeu aí o significado de mais uma palavra. Né? Ótimo. Então vamos à última questão de hoje, a questão de número 6. Leia comigo aqui. Ó. Vamos ao fragmento primeiro. Mas ali, naquele canto, junto do portal, quando rompeu a manhã gelada, estava caída uma rapariguinha, com as faces roxas, um sorriso nos lábios, morta de frio, na última noite do ano. O dia de Ano Novo nasceu, indiferente ao pequeno cadáver
que ainda tinha no regaço um punhado de fósforos. Coitadinha, parece que tentou aquecer-se, exclamou alguém. Então ali, questão 6. Para destacar o contraste entre o que se espera de uma data festiva e o triste desfecho da história, o narrador A. menciona o estado em que se encontra a menina e a tentativa de se aquecer. B. menciona o nascimento do dia e a morte da menina. C. fala sobre a manhã gelada e a rapariguinha que estava caída. Ou D. menciona que era dia de ano novo e que o cadáver da menina jazia no canto junto ao portal. Então, onde que nós temos ali esse contraste, né, sendo destacado? Contraste quer dizer oposição entre dois elementos, duas ideias. Onde que nós temos isso? É naquele fragmento ali que você leu comigo. Você vai reler esse fragmento, vai reler as alternativas e vai escolher aquela que tem a resposta ali ao que está sendo solicitado. Ok? Agora é com você. Já volto. Vamos à correção. Note que o próprio enunciado ali da questão já indica qual que é a resposta correta, né? Então lá, ó. D. menciona que era dia de ano novo, né, a data festiva ali a qual, né, o narrador se refere, e o cadáver da menina, né, e que o cadáver da menina jazia no canto junto ao portal ali. Então o triste desfecho, né? A menininha morta ali de frio e de fome. Pode-se entender também dessa forma. Ok? Por isso, a alternativa D. Bom, chegamos então ao final de mais uma aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.